eu tinha, antigamente, não podia ter uma guitarra dentro da igreja, bateria, então era muito... Sério? Sério, Não, cara, não. era Era Aqui, ó, coral. vocês estão Só voz. assim Com vestidos, tatuagem. Só né? instrumento de sopro. Orquestra. Só. Só. Ó, Ô, louco. só pra vocês terem noção, quando eu fui colocar o brinco, furar a orelha, a minha mãe falou assim, vá lá e fale com o padre. Vá lá e fale com o padre o que ele acha de você colocar. E eu fui com 14 anos, fui falar com o padre se eu podia colocar o brinco, se dava e tudo mais. Então você veja como que na nossa cabeça, e pensa numa cabeça de uma criança, tipo, será que eu tô desagradando a Deus com isso? Mas, então, eu acredito que hoje tá muito, essa informação, mas a informação de verdade, a informação que agrega na vida das pessoas, ela é muito boa, assim, sabe? Para você desmistificar cultura e costume do que é a palavra de Deus, sabe? Então, acho que isso faz bastante diferença hoje em dia. E uma outra questão, assim, é a intimidade com Deus, né? Os meus filhos chegaram numa certa idade e queriam fazer uma tatuagem ou colocar um piercing e tal. E simplesmente eu dizia assim, olha, vai e fala com Deus. Se o Espírito Santo disser sim, eu não vou dizer não. Aí eles me olhavam e diziam, eu sei que ele vai dizer não. Então, vai fazer o quê, né? Não, e tudo bem. Aí depois, né, maiores e tal, é outra história. Mas enquanto eles estão contigo e existe essa direção, é Deus que faz. Não é o padre que vai dizer, não é o pastor que vai dizer. Embora possa ter alguém que goste de... Você veja que doido. Quando eu fiz eu sempre gostei, assim, adorava, achava a arte, assim, Sim. legal demais. Daí, pô, fui fazer um pouco mais tarde e a minha mãe nunca gostou. Ela não gostava, ela não achava legal. E meu pai não, tranquilo. Aí depois ela começou a aceitar e tal, minha mãe evangélica também, começou a aceitar, foi tranquilo. Mas quando eu fiz, ela não tava bem, ela não tinha aceito aquilo. Então, tipo assim, quando eu fiz o encontro com Deus, eu fui entender de Deus que o ato em si da tatuagem pra mim não era um pecado, mas eu tava cometendo um pecado de desrespeitar a vontade da minha mãe, de honrar ela. Então, eu lembro que isso veio assim, o Espírito Santo falou comigo, você cometeu, você me desagradou quando você cometeu isso, o ato em si da tatuagem, e não. Hoje em dia é muito mais tranquilo, eu até tava subindo com ela no elevador, se diz, eu tenho uma na costela com a assinatura do meu pai. E daí eu levantei assim no espelho e ela falou assim, nossa, e o meu nome nada. Daí eu falei, o quê? Quando eu fiz a do pai, você brigou muito comigo. Então você vê como que vai mudando, porque também, tipo, todos esses costumes e culturas, tipo assim, será que Deus vai me condenar ou vai ser isso? Mas é realmente de falar com Deus e o que Deus fala pra você sobre aquilo, porque às vezes isso pode ser pra mim, mas pra você pode ser que Deus fale outra coisa pra você, né? Até porque assim, ó, piercing não é pecado, tatuagem não é pecado, mas tudo que é a lei há um critério. Se legalmente fosse errado fazer uma tatuagem, seria pecado. Mas a lei não fala nada contra isso, então não é pecado. Usar piercing não é pecado, porque não está na lei. Agora, se a lei proibisse, seria pecado. E uma outra questão, o que pode te levar a uma culpa é a tua intenção, não a tatuagem. Com qual intenção você fez a tatuagem? Em confrontar teus pais? Está em pecado. Entendeu? Agora, não, eu fiz porque é uma arte, eu acho legal. Tem nada a ver, vai lá, faz mesmo, sem problema nenhum. Mas a tua intenção, ela tem que ser madura. E não pode prejudicar ninguém. Aí tudo bem. Aí sem problema nenhum. Aí segue o baile, né? Segue o baile, sem problema. Como há casos de pessoas desinformadas que fazem tatuagens para adorar ou cultuar deuses, né? E isso dá um problemão. Porque aí a vida do sujeito começa a ficar amarrada, aí ele resolve para o encontro, lá no encontro vai ter manifestação, em função da tatuagem, ele vai ver que bicho estava segurando ele. Né? E isso O bicho pega mesmo, né? Pega. Olha a cara dele ali, ó. Não, eu fiquei interessado porque eu queria ver isso acontecendo. Ao assim, vivo? acontecendo. Já tem algum Então, olha, nós lugar. temos esse final de semana, nós temos encontro com Deus, aproveitando aqui. Você pode estar indo lá. Eu tive casos assim de pessoas tatuadas que nós orando, de repente caíram. E caíram por quê? Pode ser por N situações. Mas naquele caso era por causa da tatuagem. Da tatuagem. Porque elas caíram, manifestou um demônio e era o demônio da tatuagem. E ele O que disse, estava desenhado. o que estava desenhado. Ele disse por que ele veio, ele disse o nome dele, ele disse que aquela pessoa era dele. E aí nós oramos e libertamos. E a tatuagem está lá agora, a mesma, mas sem efeito nenhum. Por quê? Porque a intenção foi dissipada.
E não é nem só a tatuagem em si, mas até com quem você faz, porque derramamento de sangue, tem várias coisas, né? As alianças, né? Aham. Parece algo que é muito tranquilo, mas é mais pesado. O Diego... Não é tranquilo, dói um monte. Vai um Não monte. tem nada de tranquilo. Se for, É um se for, sacrifício. e se for olhar até pelo lado de saúde também, até com quem você faz, é muito importante. Porque, É o que mais importa. né? O que mais É o importa. que mais importa, se teu braço cair. Né? Ai, né? As que eu Doença, fiz tem um na monte de coisa. cadeia, mentira. Foi com prego, inclusive? com Caneta, clipes e né? motorzinho de carrinho. Mas é isso. E acho que é importante a gente diferenciar também o que é realmente que Deus fala, sabe? A gente acha que não pode ser liviano com a palavra de Deus, né? A palavra diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aham. Quer dizer, embora a lei diga sim, se não me convém é não, né? Que é a intenção, Sim. né? Então a lei pode dizer até, ó, faz tatuagem, ninguém vai preso por isso. Mas se a minha intenção é prejudicar alguém, eu já estou condenado. Uhum. Porque a gente fica debatendo muito, né? Ah, tatuagem pode, não pode. Ah, cabelo não sei o quê. E a gente não se aprofunda nas coisas de Deus mesmo, né? Porque a gente tá falando de costume e de cultura. Mas a palavra de Deus, ela é uma. Ela é imutável, Não né? muda. Ela não muda. E apesar de eu ver essa evolução hoje que o cristão tá tendo, assim, na cultura, na arte, música, independente, eu vejo também com essa enxurrada de informação, a desinformação dele, sabe? De tipo assim, não se aprofundar, de ser muito raso na fé. Paulo acho que fala, né? Sim. Que ainda fica com o leitinho da fé, enquanto poderia estar lidando com coisas profundas. Vamos pegar. Você acabou de assistir mais um corte do Pode Dizer Podcast. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você vai ser uma das primeiras pessoas a receber o nosso conteúdo. Deixei mais 2 vídeos aqui. Um é nosso episódio completo e outro é mais um corte desse convidado. Então aproveita e clica para assistir agora, beleza? Um abraço!